Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 23. Teotônio, com 25 anos, começou a trabalhar em uma empresa há pouco tempo, contando com apenas 16 contribuições à Previdência Social. Ele é casado há 1 ano e meio com Zuleika, de 28 anos. Teotônio sofreu um infarto fulminante em uma partida de futebol e, com isso, sua esposa Zuleika receberá apenas 4 meses de pensão por morte do INSS. Veja, questão difícil, né? Questão de ponto de corte. Essa aqui, né? Tipo de questão aí que faz a diferença aí para você ser aprovado ou não, porque deixa muita gente para trás. Será que Zuleika vai receber apenas 4 meses de pensão por morte? Já que Teotônio trabalha em uma empresa, se ele trabalha em uma empresa, ele é do regime geral de Previdência Social, né? Se ele fosse servidor público, né, seria do regime próprio, ok? Então, para matar essa questão aqui, você tem que dominar, né, a pensão por morte, né? Entender esse conceito aí, procurar uma boa doutrina e assistir, né, canais como o meu aí, questões comentadas, que o diferencial é justamente esse, te colocar num ambiente próprio, né, apropriado, para que você consiga resolver a questão. Então aqui você faz revisões, aqui você tem aí bibliografia que eu uso, você tem aí legislações que eu faço esse apontamento, né, para que você, ao final desse comentário, você consiga encontrar a resposta correta. E com isso, fazer aí uma, né, se você já estudou, fazer uma revisão. Se você não estudou, né, tá tendo até uma curiosidade de ver como é que é questões comentadas, você vai aprender muito, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é pensão por morte? Né? A questão fala de pensão por morte, tem que saber o conceito, pensão por morte, legislação, enfim. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do segurado falecido, seja ele aposentado ou não, na hora do óbito, tá? Se ele já for aposentado, tá tranquilo, vai receber ali a pensão por morte. Se não, é o que ele receberia quando da hora da sua aposentadoria, né? Do momento da sua aposentadoria. Tá onde aí? Artigo 74, Lei 82/13, Lei de Benefício. Né? Vai lá, Lei de Benefício, artigo 74, e já dá sua marcadinha. Veja, no benefício da pensão por morte, não necessita de carência para a sua concessão. Carência é aquele prazo ali, quando você faz um plano de saúde, pô, você vai poder utilizar o plano de saúde daqui a 6 meses. Né? Tem uma carência aí. Né? O seguro de carro tem uma carência aí. Primeiro você tem que pagar um pouquinho aí, fazer uma gordurinha lá para a empresa, né? Não, olha, entendeu? Tem que fazer aí, tem que fazer um pagamento, né? Para que depois você faça jus ao plano de saúde, enfim, o seguro que você fez aí do seu carro. Tem carência? Ah, não tem. Ah, opa, ótimo, não tem carência. Antes da Lei 82/13 de 91, existia uma carência. Por isso que coloquei esse toque aí. Porque antes você tinha que esperar 12 meses, né? Tinha que ter 12 meses pagando a Previdência. Em caso de seu falecimento, óbito, a sua família está amparada. É assim. Antes de 91, se você faleceu aí segurado do regime geral, 90, você faleceu, primeira pergunta, tem direito à pensão por morte? A dependente, a viúva chega lá para você, veja, vamos ver aí, quanto tempo ele pagou e contribuiu? Mais de 12 meses? Sim, então tá tranquilo, porque se for menos de 12 meses, não faz jus à pensão. Isso antes da Lei 82/13, né, de 91. Então, antes era difícil, agora já ficou mais tranquilo, não precisa de carência. Né? Começou a trabalhar ali, né? Comecei a trabalhar. Tá? Faleceu, tem carência?
Ok? Então, a pensão por morte não tem carência, mas tem vários detalhes aí pós-reforma da Previdência. Como eu sempre falo, a reforma é sempre para reduzir benefícios, tá? Reduzir os direitos, né, do trabalhador. Tá? Isso aí eu falo isso na prática, aqui até no desenrolar da questão aqui, do desenvolvimento da questão, eu já explico isso claramente. Pensão por morte, primeiro tem que ter o quê? O evento morte. Morte de quem? Morte do segurado. Quando se fala segurado, é porque ele está em dia com a Previdência, né? Então ele tem o quê? Qualidade de segurado. Logicamente, você já viu nos vídeos aí, período de graça. Ainda tem um período de graça ali que você ainda é coberto. Você deixou de pagar por algum motivo, né? Desempregado, nada embora, enfim. Você deixou de pagar a Previdência, você deixou de descontar, você tem ainda aí uma cobertura. Aí você tem o quê? Período de graça. Você ainda está o quê? Coberto. Você ainda está o quê? Com a qualidade de segurado. Deixei de pagar, mas ainda estou aí no período de graça. Então eu mantenho o quê? A qualidade de segurado. Tranquilo. E dependente, a qualidade dependente de primeira classe, de segunda classe, já falamos da primeira classe, né? Cônjuge, companheiro, companheira, né? Filhos, né? Enteados, já falamos sobre isso. Segunda classe, os pais, né? Terceira classe, irmão, né? Não tendo a primeira classe, chama a segunda, não tendo a segunda, chama a terceira, ok? Ok. Detalhe. A pensão por morte sofreu drásticas mudanças com a reforma da Previdência, tá? Que foi publicada no dia 12/11 de 2019. A partir do dia 13 em diante, já era, ok? A pensão por morte, ela tem o intuito, a finalidade de cuidar, né, financeiramente de todos os dependentes econômicos do segurado falecido. Pô, chefe de família levava o sustento para a família. Ele veio a falecer, segurado, do INSS, pagava ali, vai ficar desguarnecida a família dele. Então o intuito da pensão por morte é manter aí a família, né, financeiramente, né, resguardar financeiramente aí, mantendo até a dignidade da pessoa humana, né, tá? Que está lá na nossa Constituição. Quais os fatores aí para a pensão por morte? Pô, parentesco, né? A idade do filho, que aqui no caso é 21 anos, né? Diferentemente do direito civil, que é 18 anos, maioridade, penal, 18 anos. Aqui não. Previdenciário, 21 anos. Mas se estiver fazendo universidade, vai até 24, negativo. Isso é lá no direito civil, na pensão alimentícia. Aqui não. Tá? Existência de deficiência, aí é qualquer idade, ok? Falecido, né? Tem que ser casado, divorciado, ou estar em união estável, né? E claro, quando se fala em união estável, se fala em união homoafetiva, né? Também, ok? A pensão por morte nós temos dois tipos. Morte tem dois tipos? Tem. No direito tem dois tipos de morte. A morte real, né? Contra fatos no argumento, o corpo está ali, atestado de óbito. E a morte presumida. Tá aqui, ó. Morte real, morte presumida. Na morte real, tranquilo. Comprovação feita de quê? Atestado de óbito. Na presumida, nós temos aí duas situações, né? Está lá no artigo 78, parágrafo 1º da Lei 82/13, Lei de Benefícios. Primeiro, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência. Asterisco na ausência. O marido desceu, né? Tá no apartamento, desceu para comprar cigarro. Vou descer para comprar cigarro. Ficou 6 meses ausente aí. A esposa, né, nesse tempo, ele nem fuma, cara. Sumiu. Tem que ter aí uma declaração pela autoridade judicial competente, tá? Depois de 6 meses. Ele saiu para comprar cigarro e não voltou mais, ele nem fumava. Cada um com seu problema. E outro, mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, independentemente da declaração e do prazo deste artigo, que é o prazo aí de 6 meses. É o caso da barragem de Mariana, né? Um exemplo clássico, né? Desapareceu. Chuvas que deu aí em Pernambuco, tal. O corpo não apareceu, sumiu, caiu no rio, foi embora, sumiu. Então nesse caso aí, desastre, né? Consequência de acidente,
desastre ou catástrofe, independente de declaração, né? Você tem declaração judicial e do prazo deste artigo, tá? Só que tem que ter aí a prova do desaparecimento, tá? No caso da Mariana, para você grave, a barragem de Mariana, pô, meu marido trabalhava lá, aqui, ó, carteira de trabalho, tá? Declaração lá da Vale, que ele trabalhava na Vale, estava ativo, trabalhava lá na Vale, tá? Saiu para trabalhar, não voltou, estourou a barragem, né? Então, você vai comprovar que ele trabalhava na Vale, né? No caso do exemplo de Mariana. Então aí houve um desastre, né? E sumiu, ok? Veja, caso ocorra o reaparecimento do segurado, que é o exemplo que eu dei do marido que saiu para comprar cigarro e não voltou, né? De repente reaparece, né? Caso ocorra o reaparecimento do segurado, depois de 6 meses, os dependentes não estarão obrigados a devolver os valores recebidos, salvo má-fé. Se for apurado aí que houve uma má-fé, né, um conluio aí de familiares, aí vai ter que ressarcir a Previdência. Esse comentário aí de reaparecimento segurado, artigo 78, parágrafo 2º da Lei 8213 e artigo 112, decreto 3048, tá? Essa Lei 8213 e o decreto 3048 estão lá, né? Legislação básica, tá? Tem a Constituição, tem a Lei 8212, né? De custeio, benefício. São leis que você, Bíblia, do lado da mesa ali, do lado da cama ali, tem que ler, reler, que volta e meia as questões orbitam em cima dessas duas legislações, 8213 e decreto 3048. Seguindo, dependência econômica. Primeira classe, cônjuge, companheiro, referente à união estável, ou no caso homoafetiva, se for 2 homens e 2 mulheres. O filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, sendo menor de 21 anos, é dependente, né? Filho de qualquer idade, que seja inválido, tá? Ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, qualquer idade. Veja, nesse caso aqui da primeira classe, desses aqui, cônjuge, companheiro, filho não emancipado, né? Menor de 21 anos, e qualquer idade sendo inválido ou deficiente intelectual ou mental ou deficiência grave, a necessidade econômica desses dependentes da primeira classe não é preciso a comprovação de dependência econômica junto ao INSS. Basta o quê? Cônjuge, certidão de casamento. Companheiro, declaração de união estável ou comprovado judicialmente que você tem uma união estável. Né? Se de repente em vida você não fez uma união estável, faleceu, vai ter que comprovar. Aí a justiça vai dizer, vai declarar que você tinha uma união estável. Tá ok? O filho, certidão de nascimento, tá? Filho de qualquer idade, seja inválido, deficiente intelectual ou mental e deficiência grave. Isso aí vai receber ad eterno, ok? Então, não precisa comprovar, né, a dependência econômica junto ao INSS. Você só vai mostrar lá as certidões pertinentes. Né? Bom, deve apenas comprovar que é cônjuge, certidão de casamento, companheiro, comprovar que tem uma união estável, teve, né, falecido, e que é filho de segurado falecido, tá? Filho aí até 21 anos, ok? Depois de 21 anos, não recebe mais. A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro é absoluta, ou seja, o INSS não pode fazer qualquer tipo de questionamento quanto à autossuficiência econômico-financeira destes dependentes. Isso aí já é decisão, tá, pacificada. Tem o quê? O INSS questionar que o cônjuge superstite, ou seja, o sobrevivente, né? Por exemplo, o marido segurado morreu. A esposa dele é empresária. Filho, não posso fazer nada se ela é empresária. Mas ela é dependente. Isso é pacificado. Então, mas ela ganhava mais que ele. Pacificado. Diferente das outras classes. Da segunda classe, terceira classe, tem que comprovar a dependência econômica. Sua mãe viva. Eu vou pleitear essa pensão por morte do meu filho, já que a esposa dele, né, falecida já, né, não tem filhos.
Olha a sua dependência econômica aí, minha filha. Não tem como. A senhora ganha bem, a senhora é aposentada, aí, servidora pública, ganha bem, não tem como. Minha coisa com o irmão. Meu irmão faleceu, não tem ascendente, não tem descendente, que são filhos, ascendentes pais, descendentes filhos, não tem cônjuge. Pô, então eu vou lá pleitear junto a... Pô, cara, tudo bem, teu irmão, sou irmão dele, beleza. Pô, cara, tu ganha aqui? Não. Pô. Salário aqui de 5 mil e pouco? Não, que é isso? Qual a dependência econômica que tu tem? Porra, nenhuma. Entendeu? Então é diferente da esposa. O cônjuge surpertite, que a gente fala, no direito civil. O cônjuge sobrevivente não precisa, né, mostrar autossuficiência econômica. Não tem que demonstrar nada para o INSS, a não ser a certidão aí. Então, tá ok? Tanto o cônjuge como a companheira. Se elas vivem, tem uma situação econômica muito boa, não tem nada a ver não. Por que eu estou falando isso? Porque as outras classes têm que comprovar a dependência econômica. E também o enteado menor, né? O enteado e a pessoa menor de idade que estavam sob a tutela do falecido se equiparam como filho, mediante declaração de óbito, desde que seja comprovado o quê? Dependência econômica, tá? Assim como o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos. Olha, cônjuge divorciado ou separado judicialmente, né? Ou de fato, separação de corpos, que recebia, tem direito à pensão por morte. No caso aí, a pessoa, né, segurado, casa, mas sua esposa já tinha um filho, um enteado, né, pequeno. E ele tem um filho com ela, ou seja, né, esse enteado que mora debaixo do mesmo teto, ele tem que comprovar, né, que ele dependia economicamente. Colégio particular, remédio, enfim. A mãe dele vai correr atrás para provar que o marido dela, né, bancava aí o enteado. Ok? Mas o enteado recebe uma pensão do pai biológico. Pai, inclusive uma pensão muito boa e tal. Meu filho, aí não vai receber, né? É óbvio. E o Lulante. Já o filho dela, né, um falecido, esse aí recebe tranquilo. Mas se ela tem um enteado e ela quer que, né, que ele receba, vai ter que provar. Né? Vai ter que provar que o enteado, o filho dela, mas não dele, do falecido, necessita, né, depende dele economicamente. Pô. Mas é o meu marido que pagava o colégio do meu enteado, pagava o colégio do meu filho, pagava o plano de saúde. Vai ter que provar. Né? Porque se ele recebe pensão, pô, não tem como. Ok? Caminhando. Duração do benefício em relação ao cônjuge ou companheiro. Tabela atualizada. Ok? Tá aqui. Idade. Dependente. Idade do dependente na data do óbito. Veja. O segurado é casado, né, ou tem uma união estável, enfim, com a sua esposa ou sua companheira, ela tem menos de 22 anos. Qual é a duração máxima da pensão? 3 anos que ela vai receber. Se ela tem, que é o caso da questão, entre 28 e 30 anos, a duração, né, máxima da pensão vai ser de 10 anos. Agora, se a esposa ou a companheira, sendo o segurado falecido, tem mais de 45 anos, então a duração máxima aqui da cota é vitalícia. Ok? E isso depois da portaria número 424 de dezembro de 2020. Ok? Tabela nova. Então você vai ver ali. Segurado faleceu. Né? A esposa ou companheiro tinha quantos anos? A questão diz que ela tinha 28 anos. Então ela vai receber o quê? 10 anos. Mas será que é assim mesmo, Mauro? Veja. A idade do Teotônio aqui é só para encher linguiça. Não vai mudar nada aqui o Teotônio. O importante é a idade dela. Tá? A idade dela aqui, ela tem 28 anos. Então, se ela tem 28 anos, ela faria jus aqui a pensão com duração de máxima de 10 anos? Pois é. Essa questão aqui,
está certa. X. Como assim, Mal? Peraí. Para tudo. Se fosse uma aula online ou ao vivo, todo mundo levanta a mão. Não, mas peraí, não. Volta aqui a tabela. Não, ela tem 28 anos. 28 anos, duração máxima da cota. 10 anos. Ela tinha que receber 10 anos. E por que ela está errada essa questão? Vai receber só 4 meses de pensão por morte. Não, está errada. O chat, se fosse uma aula online, o chat ia bombar. Aula ao vivo, não. Peraí, para tudo. O que houve aí que eu não estou entendendo? Como é que é? Ela é casada, né? Não tem união estável, é casada, né? Ele do regime geral, ele tem uma morte fulminante e ela só vai receber 4 parcelas só de pensão. É só aí 4 meses mesmo, só isso? Tem certeza? Pois é, vamos ao desenvolvimento. Duração do benefício em relação ao cônjuge ou companheiro/companheira. Regra geral. A regra geral é 4 meses, ou como queira, 4 parcelas de pensão por morte. Como assim? Após a lei 13.135 de 2015, que alterou o artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5, alíneas A, B e C, e parágrafo 2º, traço A, da lei 82.13 de 91, lei de benefícios. Então veja, se o segurado faleceu depois da lei 13.135 de 2015, vale, é igual o jogo do bicho, vale o que está escrito, ok? Não vai ter jeito. Agora é o seguinte, o que diz essa lei 13.135 de 2015, que alterou o artigo 77, parágrafo 2º da lei 82.13, lei de benefícios? Letra A, 4 meses de pagamento aí, exceto em caso de invalidez ou deficiência, né, da dependente, casada ou companheiro/companheira, enfim, cônjuge ou companheiro/companheira. Se o óbito do segurado ocorrer sem a comprovação do recolhimento de 18 contribuições mensais e de 2 anos de casamento ou de união estável. Veja o tamanho da letra E. Porque não é ou, e, conjunção, né, aditiva, soma. Tem que ser os dois juntos. 7 anos de casamento está lá. 2020 até agora. 20, 21, 22, 23, 24. Tá beleza. União estável. Se for uma declaração, também fica tranquilo. Tá lá a data, lá, né? Começou. Se for uma união estável de fato, aí, meu filho, a companheira aí, ou o companheiro, vai ter que suar para provar aí esses 2 anos. Né? Então você tem que provar o quê? Um pouco mais de 2 anos. Se não tem uma união, uma união registrada em cartório. Né? Declaração no cartório. Quer fazer a declaração aí, pô, tabelião, carimbou, aí tá beleza. Tem a data ali, tem mais de 2 anos, tá beleza, tá tranquilo, tá favorável. Ok? Bom, se você tem no mínimo 18 contribuições mensais e 2 anos de casamento ou união estável, será devido de acordo com a faixa etária do cônjuge ou companheiro. Veja, para tudo, tira o celular, bota para lá, desliga a televisão. A regra geral, após a lei 13.135 de 2015, é 4 meses de pensão por morte. 4 meses. Regra geral, 4 meses. Para que você faça jus a entrar na tabela etária, você tem 2 critérios ao mesmo tempo, concomitantemente. Ou seja, você tem que ter recolhido, no mínimo, 18 contribuições e 2 anos de casamento de união estável. Fica bem claro, para tudo, volta para que você entenda. Após a lei 13.135 de 2015, o critério agora é esse. É 4 meses, tá? Exceto invalidez ou deficiência. A dependente não sendo inválida ou deficiente, 4 meses se o óbito segurado ocorrer sem a comprovação do recolhimento de 18 contribuições. O CNIS está lá. Extrato previdenciário, que diz o seu patrimônio, né? Previdenciário está ali no CNIS. Cadastro Nacional de Informações Sociais, enfim. Extrato está lá no CNIS. Tem mais de 18 contribuições, está tranquilo, está favorável. E é casado mais de 2 anos, certidão de casamento.
tá tranquilo. Declaração de união estável, tá tranquilo. Se for pós-morte, morreu aí, tem que fazer uma declaração de união estável pós-morte. Vai ter que provar que tem mais de 2 anos. Tem que dar seus pulos aí. Se tiver filhos, mais tranquilo, pela idade do filho, já dá para o juiz se basear. Entendeu? E provas, né? Conta conjunta, endereço comum, redes sociais, enfim, ela correr atrás. Procura um advogado aí, uma advogada previdencialista. No caso da união estável, de fato, e ele veio a falecer, você tem que correr atrás, provar que você vivia junto com ele. Se você tem uma declaração de união estável, fica mais tranquilo, resguardado. Beleza? Então vamos para o quadro prático, para que você visualize. Primeiro requisito: mínimo de 18 contribuições mensais. Extrato do CNIS, né? Cadastro Nacional de Informações Sociais, está lá. Tem 19, tem 20, tá tranquilo. Mas, né, ou um, ou não, junto. Isso aqui é o E, né? E, segundo requisito, 2 anos de casamento ou de união estável, tá? Casamento, sempre mais tranquilo, tá lá a certidão de casamento. União estável, declaração, mais tranquilo. Bom, se você tem mínimo de 18 contribuições e 2 anos de casamento ou de união estável, então você vai o quê? Para a tabela. A tabela etária. 28 anos. Tá? Corresponde. Vou lá. 28 anos. Porra, vou receber durante 10 anos. Meu Deus do céu. Durante 10 anos eu vou receber essa pensão aí por morte. Pô, pinga, mas não seca, né? Você vai ter que aí correr atrás, né? De fazer um curso aí, né? Para poder se manter depois desses 10 anos. Que é o caso da questão lá. Se a cônjuge, né, e a companheira, né, no caso do segurado falecido, tiver mais de 45 anos, porra, tá tranquilo. Né? Tá tranquilo, quer dizer assim, vai receber a pensão por morte e vai ficar preocupada. Né? Vai botar um boi na sombra. Né? Aquela pensão que pinga, mas não seca. Mas, pô, melhor que nada. Agora, se tem menos de 22 anos, vai receber durante 3 anos. Entre 22 e 27, 6 anos. Entre 28 e 30, 10 anos. Entre 31 e 41, 15 anos. A fonte vai secar. Né? Agora veja. Se eu não tenho um requisito ou não tenho outro requisito, como é que faz? Né? Na falta de um desses requisitos, porque tem que ser os dois simultaneamente. Se eu tenho 18 contribuições, mas não tenho 2 anos, eu tenho 17 contribuições e tenho mais de 2 anos, meu amigo, não vai dar. Nesse caso aí, 4 meses de benefício, tá? Que é a regra geral. 4 parcelas só. É a regra geral. A lei é dura, mas é a lei. Né? Dura lex, sed lex. Entendeu? Então veja. União estável. Caso também corriqueiro. Eu tenho um ano e 6 meses de união estável. Tá? E resolvi casar. Nós casamos. Nós temos só 6 meses casados e ele veio a falecer. O caso do exemplo que eu dei. Como é que faz? Esses 4 meses, eu vou para a regra geral aqui, né? Desses 4 meses de benefício. Aí tá o detalhe. Você vai ter que fazer o quê? Provar, né? Fazer prova da certidão de casamento, né? Que é uma prova contemporânea. Agora, união estável. Você vai ter que aí comprovar que essa união perdurou mais de 2 anos aí, cara. Para o juiz, para ter o quê? O convencimento do juízo, né? Quando você for dar entrada aí na justiça e tal, para requerer, né? Se for fazer um requerimento interno, né, administrativo, foi indeferido, porque essa união estável aí, né, segundo o INSS, tem menos de 1 ano. Meu amigo, vai ter que judicializar e vai ter que convencer o juiz que você tinha mais de 1 ano e meio aí, ó, para somar com o casamento. Né? Você tinha bastante tempo e ainda soma com 6 meses. Aí sim, se você conseguir comprovar a união estável tinha mais de 1 ano e 6 meses aí, e somado aí com a certidão de casamento, meu filho, aí sim, aí você vai lá para a tabela. Entendeu? Para ir para a tabela, você tem que ter esses 2 requisitos, né? Duração do benefício em relação ao cônjuge ou companheiro. Bom, para não cair nos 4 meses da regra geral, as 4 parcelas só,
que você tem que fazer? Mínimo 18 contribuições, como eu falei. Provar casamento, união estável em período igual ou maior a 2 anos. Né? Tem que se resguardar aí. União estável, que você não tem uma declaração, você tem que realmente correr atrás, né? Juntar, né, bastante provas aí. Para dar um pouco mais, uma gordurinha aí, um pouco mais de 2 anos. Exceções. Se o motivo do falecimento do segurado for de acidente de qualquer natureza, acidente, ou doença profissional, ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou união estável, você vai direto para a tabela. Veja, acidente de qualquer natureza, não é morte natural. Ali infartou, estava jogando bola, lazer, questão. Pô, não foi um acidente, pô, infartou, morte natural. Muita gente aí não sabe que tem pressão alta, muita gente não sabe nem que é diabético. Né? Só quando acontece algum susto, pô, mas você tem pressão alta. Não é pressão alta? Não sabia, doutor. Não, mas você é diabético. Eu diabético? Não sabia, pois é. Tu veio aqui no hospital aqui, foi fazer um check-up, você tem pressão alta, você é diabético. Que é o caso da questão. Foi um acidente? Foi um acidente de qualquer... Não foi um acidente. Né? Foi uma morte natural. Né? Tava jogando bola e infartou. Detalhe, posso esquecer. Tá aí a importância de provar a causa-morte. Se o segurado vier a falecer por causa de acidente, né, um acidente de qualquer natureza, aí, ou doença profissional, ou do trabalho, meu amigo, tá? Vai direto para a tabela. Esquece tempo de contribuição, esquece aí tempo de casamento, aí, de união estável, esquece. Tá? Então é importante saber a causa-morte, o motivo da morte do segurado, no nosso exemplo aí, tá ok? E no outro caso, se o dependente, cônjuge, companheiro ou companheira for, né, inválido ou com deficiência, a pensão por morte será concedida enquanto durar sua condição, mesmo que em prazo superior ao estabelecido na tabela. Veja, no nosso caso da questão, a cônjuge tem 28 anos, né? Zuleika tem 28 anos, então ela receberia o quê? Duração máxima de 10 anos. Se ela é, né, inválida, deficiente, a pensão por morte, né, será concedida enquanto durar sua condição. No caso dela, né, for inválida ou deficiente, não vai ter jeito. Ela vai superar o prazo da tabela. Né, vai ser enquanto durar, né, a sua invalidez aí, ou sua deficiência. De repente está fazendo uma reabilitação aí, enfim, mas vai ser enquanto durar, né? E vai ficar alheio à tabela. Ele tem menos de 18 contribuições e é casado menos de 2 anos, tá? E a morte dele não foi o quê? A causa da morte não foi por acidente, né, de qualquer natureza, não foi um acidente, né? Ele não foi atropelado na rua, não foi atropelado. Não, ele infartou, um infarto. Ele não foi motivo de doença profissional e nem do trabalho, ok? Questão então está certa. A Zuleika, enfim, vai receber só 4 meses de pensão. Sucesso, forte abraço, estamos juntos.